discordo de você. Jogo 6 devia fazer uma coisa chata. Ele tinha mercado na Europa. Chama para testar para fazer rádio, como fez na Venezuela. A seleção embalou rumo ao Hexa 2022. Muito bem, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos para mais um programa Olho do Lance. Quero agradecer já a presença dos meus amigos, o Arthur, o Rafael e o Caleb. E hoje vamos debater exatamente sobre a Copa América e tudo sobre a seleção brasileira. Para ressaltar, a Copa América deveria ocorrer na Argentina e na Colômbia, mas por motivos de crise política na Colômbia e o agravamento da Covid-19 na Argentina, a Conmebol, então, teve que achar uma outra sede e aí acabaram, então, conversando com a CBF, e a CBF acabou aceitando aí, e a Copa América está sendo realizada, portanto, aqui no Brasil, onde os jogos estão sendo disputados no estádio Mané Garrincha, em Brasília, no Newton Santos, no Rio de Janeiro, na Arena Pantanal, em Cuiabá, e no Olímpico, em Goiânia. E a grande final, marcada para os dias 10 de julho, será no Maracanã, e o Maracanã está sendo preparado, então, para receber, então, a grande final da Copa América de 2021, realizada aqui no Brasil. Bom, nós tivemos o início ontem já, e com a presença da seleção brasileira, ontem, jogando contra a equipe da Venezuela. A Venezuela é uma equipe totalmente desfalcada devido à Covid-19, nada mais que mais de 13 atletas da Venezuela contraíram o vírus da Covid-19, portanto, não puderam entrar em campo. E o Brasil, aproveitando todo esse momento, acabou, então, jogando contra a equipe Venezuela e venceu por 3-0. Eu quero saber do Arthur como você viu a seleção brasileira estreando na Copa América e conseguindo aí já uma vitória de 3-0 frente à fraquíssima Venezuela, Arthur. Boa noite, Jorge. Boa noite aos amigos, Caleb, Rafa, todo mundo que está nos assistindo. E quando o tema é seleção brasileira, eu já sei que a gente vem para o debate com opiniões muito distintas. E acompanhando, conversando com o Caleb durante a semana e no pós-jogo, já sei que talvez a gente volte a discordar, como foi nos últimos programas sobre a seleção brasileira. Mas dessa vez, talvez a minha opinião vá um pouco mais parecida com a do Caleb, que é a de que a seleção, nesse jogo especificamente, ela precisava ter jogado mais. Contra uma Venezuela totalmente desfalcada, como você disse, com 13 jogadores, numa estreia de um torneio importante, talvez um dos últimos torneios que não seja amistoso antes da Copa do Mundo, e eu acho que seria importante, talvez, ontem a seleção emplacar uma goleada maior. Acho que o 3-0 foi muito pouco, a seleção ainda ficou devendo. É claro, você pega uma seleção fechadinha, ainda na estreia de torneio, mas eu acho que a seleção brasileira precisava render mais. Ainda sinto que, talvez em algumas posições, como a gente disse naquele vídeo da convocação, a gente esperava nomes melhores, talvez que trouxessem algo diferente do que a gente está acostumado a ver com a seleção brasileira, mas você falando da final, o dia da final e tudo mais, e para passar a opinião, na minha opinião, a Copa América é obrigação a seleção brasileira vencer. Eu concordo também com o Arthur, né? Com a sua performance da seleção brasileira. Ontem poderia, sim, ganhar, sim, por um placar mais elástico, mas isso não aconteceu. Mas Tite continua aí com um aproveitamento aí de quase 80% de aproveitamento. Eu quero saber do Rafael se a seleção brasileira está no caminho certo e se o Tite tem esse grupo na mão, Rafael.
Muito boa noite, Jorge. Boa noite, amigos do Olho no Lance. Boa noite, Arthur. Boa noite, Caleb. Boa noite a você que nos assiste. Jorge, a seleção do Tite continua no seu caminho, né? Os números favorecem muito ao treinador da seleção brasileira. Mas antes de dar um pitaco mais a fundo da seleção brasileira, eu queria falar dessa Copa América, que eu fico me perguntando realmente qual é a necessidade desse campeonato, desse torneio. Nós tivemos uma Copa América em 2019, aqui mesmo no Brasil. E aí a Conmebol me inventa mais um no ano seguinte. Assim, para quê? Aí tivemos a pandemia, eles perderam um ótimo momento para cancelar essa Copa América. Porque, sinceramente, sabe, tivemos a Copa América em 2015 no Chile, aí fizeram em 2016 nos Estados Unidos, tudo bem que é uma edição do centenário, em comemoração ao sul-americano, que 100 anos atrás, em 1916 teve, legal. Aí, em 2019, Brasil, edição no Brasil. Aí, do nada, me inventam em 2020, com uma sede na Colômbia e outra na Argentina. Assim, não tem... Aí mudam o regulamento é ótimo para começar, né? 2 grupos de 5 passam 4. Só um eliminado. Aí bota Venezuela e Bolívia, um em cada grupo. E eu aposto com quem quiser que os 2 serão eliminados e aí vai os 8 fazer as quartas de finais ali. Aí a Argentina não quis por causa dos problemas de Covid e a Colômbia por causa dos problemas políticos. E aí sobra para quem? Para o Brasil, que também está com problema político e problema de Covid também, apesar de a gente da vacinação ainda estar caminhando. Mas eu não acho que o problema nem seja o Covid para o Brasil, mas realmente a necessidade de se ter essa Copa América. Seria para quê? Os clubes já estão com tanto problema, já está desfalcando tantos times. Os jogadores poderiam estar de férias, ano que vem teremos Copa do Mundo, não é verdade? Então eu vejo um torneio desnecessário, ao contrário da Eurocopa. A última Eurocopa que tivemos tinha sido de 2016, assim como a Olimpíada que foi cancelada no passado. Acho que teria que ter esse ano realmente. Mas Copa América tivemos uma ontem, 2019, e aí perdeu-se a oportunidade de cancelar de vez ano passado em 2020 e forçaram a barra o quanto puderam para fazer agora em 2021. Um torneio que, sinceramente, esportivamente, pode ser até interessante para realmente o Tite e outras seleções acharem uma seleção para a Copa do Mundo, que não vamos ter amistosos de grande dificuldade, né, já vista, porque os times europeus estão aí com uma Nations League e jogos entre si, dificilmente a gente consegue jogar contra times europeus. Mas, tirando isso, é um torneio caça-níquel da Conmebol inventou para arrumar mais dinheiro. Agora, falando, Jorge, sobre a seleção brasileira, o time do Tite continua com ótimos resultados, o Neymar continua conseguindo ótimos números na seleção brasileira. Eu concordo com o Arthur que o Tite poderia experimentar uma ou outra peça ali. Eu continuo batendo na tecla que o Gerson tinha que estar nesse meio campo da seleção. O jogo ontem, o Brasil jogou, se fosse uma corrida, imagina você estar na corrida de Fórmula 1, você ganha passando só até a terceira marcha. Foi assim que o Brasil ganhou ontem. Porque o Brasil fez uma partida muito burocrática, jogou muito abaixo do que poderia jogar. O Brasil não jogou nem um terço do que pode jogar. Eu acho que essa seleção do Tite precisava de testes maiores. Precisava de um teste. Eu acho que cairia bem para o Brasil, sabe? Que é uma Copa das Confederações, a extinta Copa das Confederações. Porque aí você pega um time europeu, de repente, que é uma seleção grande. O Brasil precisa pegar esses times grandes, precisa pegar a França, precisa pegar a Alemanha, precisa pegar a Inglaterra, porque o Brasil tem jogado com seleções na América do Sul e hoje o Brasil é o melhor da América do Sul, eu digo até com certa disparidade. A Argentina ainda está tentando se organizar ali, o Chile também, a Colômbia, acho que são as seleções ali, o Uruguai, são seleções aí que podem dificultar a vida para o Brasil nessa Copa América, mas a verdade é que eu vejo, mesmo jogando abaixo do que pode, o time do Tite ainda está muito bem. Eu acho que o Brasil tem tudo para ganhar essa Copa América, Jorge. E digo mais, com facilidade, ainda mais agora jogando em casa, né? O Rafa, e como você disse, da disparidade em relação às equipes sul-americanas, talvez a equipe que poderia fazer frente ao Brasil, que seria a Argentina, como foi durante talvez o início da era Tite, quando o Brasil já começou a despontar na América, mas sempre tinha a Argentina ali um pouco atrás, que também vinha rendendo bem, ou talvez pelo menos
rendendo o esperado, né, para aquela seleção. Mas aí você acompanha hoje a seleção argentina jogando contra o Chile, hoje empatando na Copa América, ou então nos últimos resultados das eliminatórias. Eu nem digo só de resultado, também falando sobre desempenho. E você vê que a seleção argentina é uma seleção bem fraca, tanto em nível técnico, quando ela precisa propor o jogo. Você vê que o treinador não consegue tornar o Messi aquele jogador que a gente sabe que o Messi pode ser, o melhor jogador do mundo. Então, até a equipe que poderia fazer frente ao Brasil, atualmente a gente sabe que o Brasil é bem melhor, como vem sendo nos últimos confrontos. Então eu acho que o Brasil tem muito a perder. Como você disse, esses torneios como a Copa das Confederações ou talvez amistosos com as seleções europeias poderiam ser os testes que a seleção talvez precisa para a gente realmente dizer para a gente saber em que patamar que a seleção está. Mas com as equipes aqui da América do Sul bem mal, a Venezuela, que já não é aquela grande seleção com 13 desfalques, e aí você tem Argentina, Chile, Uruguai jogando um futebol não tão legal, rendendo abaixo do esperado, com ciclos muito duvidosos de treinadores e algumas dúvidas até em relação a jogadores. O Brasil só tem a perder com isso, porque a gente perde em nível de competitividade, só cria dúvidas acima da nossa seleção, e o pior ainda é que a gente fica disputando torneios durante 4 anos para uma Copa do Mundo e a gente não consegue se preparar da maneira adequada, né? E agora é mais difícil ainda, porque, como eu tinha falado aí, os amistosos contra as seleções europeias ficaram mais difíceis por questão de datas, né? Porque tem as eliminatórias para a Copa, após a Eurocopa vai começar as eliminatórias para a Copa de 2022 lá na Europa, e teve a Nations League, né, que ocupa muito espaço no calendário ali das datas FIFA. Então o que resta ao Brasil são esses amistosos aí contra times da América do Sul, de repente contra os Estados Unidos, México, África, Ásia, e não é aquele teste para uma seleção brasileira, não é verdade? Vamos combinar aqui, Jorge, só pegar o gancho aqui, que o Rafa citou no início da fala dele, uma coisa muito importante para mim. Ele citou que o Brasil precisa ver a Copa se preparar para a Copa do Mundo. Pensando nesse aspecto, o que importa o Brasil? Importa uma Copa América? Não importa uma Copa América, eliminatória, tampouco. Então, o Brasil precisa se preparar para a Copa do Mundo. Porque quando você vê aqui no Brasil, ninguém pinta a rua para a Copa América. A gente pinta para a Copa do Mundo, coloca a bandeirinha, Copa do Mundo. A gente para ver a Copa do Mundo. E o Brasil, jogando contra Venezuela, não dá. Eu estava conversando com o Arthur, que ele citou também, sobre esses jogos que o Brasil faz. E o elenco do Brasil. Se o Tite se prepara para a Copa do Mundo, como ele pode se preparar para a Copa do Mundo, pegando em comparação? O Brasil ganhou de 3-0 da Venezuela. Fraquíssima Venezuela. Pior time, um dos piores, brigando com a Bolívia. Ainda desfalcadíssima ainda. Desfalcadíssima de Covid. Ganhou de 3-0. Quem olha assim de longe, bom resultado, 3-0. Quem viu o jogo, sabe que o Brasil precisa dar mais. Sabe quantos passes o Richarlison deu nesse jogo? 3. O jogo inteiro que ele participou e foi substituído. Como que você sacrifica o Richarlison, porque o Richarlison não é um 9, ele jogou na posição central. Você tem um Gabigol no banco e entra, faz um gol, faz o que ele tinha que fazer, ele fez. Pegou, é fácil de baixo atrás? Fez. O Richarlison foi impedido 15 vezes, deve jogar umas 30 vezes no jogo. Não é da posição. O Tite peca muito ainda em questões de jogadores nas posições. Outro aspecto. O Gabriel Jesus foi livre de desarmes. Não existe isso. O Gabriel Jesus tem que chutar a bola no gol. Ele é o 9 da seleção. Se você quer alguém para marcar lateral, para fazer jogadinha de defensiva, coloca um volante, coloca um meia. O Gabriel Jesus não pode carregar 9 da seleção brasileira e não dar um chute no gol. É um absurdo. Contra a Venezuela, não estamos falando aqui contra Portugal, contra a França, contra a poderosa Inglaterra. Estamos falando da Venezuela desfalcada. Que o Richarlison dá 3 passes. Assim, não vamos citar nem os erros absurdos que o Tite continua insistindo, como o Danilo e o Alexandro. O Renan Lodge fazendo uma boa partida, um lateral ofensivo, você vai querer amassar a Venezuela. Você tira o Renan Lodge e coloca o Alexandro. O Alexandre é um dos piores laterais esquerdos que eu já vi jogar.
Na Juventus ele não joga nada, junto com o Danilo. Nada. E aí você pega, o Tite deu 10 minutos para o Vinícius Júnior, se isso, foi muito. Vinícius Júnior, 2 gols no Liverpool. O Richarlison fazendo nada em campo. Pô, o Fred, tem necessidade de pôr o Fred contra a Venezuela. Não estamos falando aqui contra a Itália, contra a França, contra o Portugal. Estamos falando da Venezuela, um time de fraquíssimo nível, desfalcado. Não é a Venezuela titular ainda por cima, é desfalcado. É um absurdo o Tite continuar nessas ideias. E espero de verdade que até a Copa de 2022 ele arrume a posição do Gabriel Jesus, ou tire ele do time, ou ainda tire ele do time e tire a 9, porque o 9 da seleção não pode ficar marcando lateral. Ou camisa 9, a camisa não pode marcar lateral. A camisa tem que fazer gol. O 9 da seleção que faz gol hoje é o Gabigol. Você viu o Firmino patético no último amistoso no último jogo contra o Paraguai. Viu o Richarlison fazendo nada no jogo passado e o Gabriel Jesus marcando lateral. Então, se for para fazer assim, coloque a 9 no Gabigol, você dá oportunidades para o Vinícius Júnior ou coloca o Richarlison na posição do Richarlison. E contra as seleções mais fracas, não tem necessidade de colocar o Fred. O Lucas Paquetá no jogo contra o Paraguai, no segundo tempo, jogando recuado, e o Neymar fazendo a função, o jogo foi outro. O Neymar arregaçou com o jogo. O Paquetá conseguiu dar a distribuição. Não tem necessidade do Fred. O Paquetá sabe fazer essa função do Fred. Uma coisa é você testar, outra coisa é você continuar teimando. Mas, segundo o Tite, a Copa América será como um laboratório para que ele possa, então, fazer alguns ajustes em determinadas situações do jogo. É o que ele deixou bem claro, né? Mas sou muito a favor também, Caleb, só para me complementar aqui. Eu sou muito a favor de explorar mais ofensivamente a equipe da seleção brasileira. Acho que está na hora do Vinícius Júnior entrar na partida e outros jogadores ali para demonstrar que eles também têm condições de fazer frente aos demais jogadores do elenco. E outra, já é uma preparação para a Copa do Mundo, né? E assim, só para complementar, você falou de laboratório, o Tite fala que vai ser um laboratório, mas esse laboratório continua com o Fred, ele não tenta mudar. Ele coloca o Fred, ele sempre volta para os meios. Pode ser uma promessa na lateral direita, continua com o Danilo. É revoltante o Danilo na seleção, é revoltante. Ele tem o Renan Lodge fazendo um bom jogo, fazendo um jogo de apoio pelo lado esquerdo, ele tira para pôr o Alexandro. Ele coloca 5 minutos o Vinícius Júnior para jogar. Não estou pedindo o Vinícius Júnior de titular, mas se é teste, faça um teste. Contra a Venezuela, você pode botar até de titular o Vinícius Júnior, que não vai ter problemas táticos no jogo. Você não vai ter problemas. Se você tem problemas, você é um péssimo técnico se você tem problemas com a seleção do Brasil enfrentando a Venezuela. Eu confesso que foi um jogo ontem bem... Assim, não foi aquele jogo que você fica animado de sentar e assistir. É um jogo que você viu que os jogadores estavam jogando ali assim, tanto faz, daqui a pouco a gente vai fazer gol, o time da Venezuela é fraquíssimo, está desfalcado, você sentia até um pouco de displicência de alguns jogadores, Neymar, por exemplo, ainda fez um gol ainda, mas o jogo é aquela coisa, foi tão fácil que ainda assim o Brasil ganhou de 3-0, mas ontem era jogo para ser 5, 6, 7, assim, fácil, e ainda a gente sai reclamando, dependendo. Porque você pega a Venezuela, que com o time completo, já não é lá essas coisas. Desfalcado, você tem que fazer saldo, amigo. Você pode fazer saldo, tem que fazer saldo. Não sei se aqui, nos Estados Unidos, no Japão, você tem que fazer saldo. Porque o time está desfalcado, boa parte do elenco está com Covid-19, o Brasil tinha que amassar. E o Brasil terminou o primeiro tempo ganhando o quê? Só de 1-0. Foi muito pouco. Realmente, eu acho que essa seleção podia render mais. Eu concordo com o que o Caleb falou. Eu acho que com o Venezuela, poxa, não dá para deixar um time mais ofensivo? Tem necessidade de colocar o Fred? Eu acho que não. Acho que o Tite poderia ser mais ousado nessas escolhas aí. E é aí que entram os testes também, né? Por exemplo, como o Caleb disse, você dá poucos minutos para o Vinícius Júnior, que vinha sendo o grande problema dele no início da passagem do Real Madrid. Ele recebia poucos minutos e do nada ele era titular num grande jogo, e aquela coisa de ele oscilar muito em rendimento, e nessa temporada que ele conseguiu ter um rendimento legal, mesmo que
talvez, possa exagerar, mas até um pouco sabotado pelo Zidane. Quem acompanha a equipe do Real Madrid sabe que na partida decisiva contra o Chelsea, o Zidane tirou o Vinícius Júnior da posição dele para deixar o Hazard à vontade. Deixar e o a gente Hazard. viu que um minuto Deus depois da partida, o Hazard estava dando risadinha com um colega do Chelsea. Então é isso. Quando o Vinícius Júnior vem bem, é agora que você tem que dar minuto para ele. É o jogador que te traz algo de diferente. É o jogador que carrega com ele o que é a seleção brasileira, o que a gente bate na tecla, o que é o jogador brasileiro. É o cara que, como o Caleb disse, ele pode desequilibrar um jogo, ele pode fazer um drible desconcertante, ele é o que a gente quer ver. E ele não recebe minutos contra a Venezuela, é difícil demais, é difícil demais. E outro, o Arthur, só para complementar, Jorge, desculpa. Você pega um comparativo para a Copa do Mundo, você vê seleções Portugal muito à frente do Brasil, você vê França muito à frente do Brasil, você vê, para mim, não sei se para o resto, a Itália ganhando de 3-0, o mesmo resultado do Brasil, da Turquia, que é um time infinitamente melhor do que a Venezuela. E a Venezuela desfalcada. Vamos lembrar disso, a Venezuela desfalcada. Ganhou do mesmo resultado. Então, assim, será que o Brasil chega tão forte, esses 80% de aproveitamento do Tite, vão se traduzir em um jogo competitivo contra as seleções mais fortes na Copa do Mundo? Pega uma Bélgica, será que vai conseguir trazer esses 80% de aproveitamento em resultado no jogo contra a Bélgica, contra a França, Itália, Inglaterra? Olha um monte de seleção que, para mim, está na frente do Brasil. É o tipo de amistoso que o Brasil precisa. O Brasil precisa pegar essas seleções aí. Itália, Bélgica, Inglaterra, França. Precisa ter seria interessante um torneio ali, um quadrangular, sei lá, uma coisa assim, para a gente ver realmente que nível essa seleção está. Exatamente, né? Ter um parâmetro, né, frente às grandes seleções da Europa. Eu quero fazer essa pergunta para vocês. Caso a seleção brasileira não seja campeã da Copa América aqui no Brasil, vocês acham que o cargo do Tite pode ser ameaçado, já que houve boatos, uma possível troca de treinador ou não? Como vocês analisam esse repertório se não ocorrer, se não vier o título para a seleção brasileira aqui dentro do nosso território? Para mim é uma vergonha. Para mim é uma vergonha. Uma absurda vergonha o Brasil não vencer a Copa América, que para mim é um nível fraquíssimo. A gente acabou de ver o Chile empatando com a Argentina, que na tese é o segundo time mais forte da Argentina, empatando num jogo assim, que a Argentina foi até melhor. Foi melhor, mas não consegue tratar também essas finalizações, essas chances de gol em gol, no final das contas. E outra coisa, eu não acho que a seleção vai evoluir como seleção mais do que já está. Para mim, já está no ápice do nível técnico que o Tite pode montar essa seleção. O Tite, nos jogos que a gente vê, o Tite não consegue, tipo assim, é aquilo que ele vai dar. Não vai encantar mais aquilo. É um jogo eficiente. É um jogo eficiente que vai matar em 5 chutes, vai fazer uns 2-0 e acabou o jogo. Não vai ter mais, não vai ter 15 bolas no gol, não vai ter 30 bolas no gol com o Tite na seleção. Para mim, o Tite tem que sair. Já era para ter saído. Mas, se perder, é insustentável ele continuar. É insustentável. O Arthur que me perdoa, que ama o Tite, eu não sei como, mas é insustentável o Tite ficar se ele perder. Eu já não gosto da ideia do Tite, mesmo ganhando. Mas, se perder, é absurdo. Eu já acho um pouco difícil a CBF, nesse momento, fazer essa troca, porque a gente está um pouco mais de um ano da Copa do Mundo. E os números do Tite, mesmo a gente criticando as convocações, até o rendimento da seleção nos últimos momentos, nos últimos jogos, ainda os números são ótimos. Não tem como a gente questionar. Seria interessante ter um teste com uma seleção grande da Europa para a gente ver. Mas eu acho muito difícil. Até porque agora, quando tivemos o afastamento do Caboclo, não é verdade? Do Rogério Caboclo, então a direção da CBF muda. Então eu acho muito difícil que tenha qualquer troca de treinador nesse momento na seleção brasileira. Eu botaria para a manutenção do Tite mesmo com a derrota. Mas é aquela coisa, depende como vai ser o rendimento durante a Copa América, né? A última troca de técnico que tivemos foi em 2016, quando o Dunga saiu, justamente naquela Copa América do Centenário,
mas ali realmente o futebol era muito abaixo, os números não eram bons, a seleção não estava na zona de classificação da Copa do Mundo e ainda foi eliminada vergonhosamente na primeira fase. E o Tite tem a seu favor os números, que são ótimos, e já vem de um trabalho, né? Teve um trabalho antes da Copa do Mundo, a Copa do Mundo do Brasil foi eliminado, tá certo, mas ainda assim a seleção teve alguns problemas, e ele vem nessa sequência, oscilou um pouquinho ali no último semestre de 2019, mas tem recuperado aí, né? E tivemos esse período da pandemia aí, 6, 7 meses sem jogos da seleção, e voltamos há pouco tempo, né? Eu acho que agora não vai acontecer, mesmo o Brasil possivelmente não ganhando a Copa América, o que eu concordo seria uma vergonha, o Tite acho que não sairia, não. Portanto, está aí, né? A seleção brasileira, mais uma vez, presente aí na Copa América. Há muitas manifestações aí contrárias da realização da Copa América, mas, enfim, a Copa América está aí, o Brasil precisa de fazer vários testes, esperamos que o Tite possa fazer, então, os testes necessários e formar aí o grupo seleto para a Copa de 2022. Programa Olho no Lance vai chegando ao final. Quero agradecer a presença do Caleb, do Rafael, do Arthur. E deixa aí seu like, compartilha. E até a próxima semana. E com esperança que a seleção possa aí deslanchar na Copa América e trazer esse título tão importante aí para o torcedor brasileiro. Até mais. Obrigado por mais um programa Olho no Lance.